Gabriel. Nós estamos com um grupo aí, eu, o Arthur e o Lucas, e vamos falar sobre redes quânticas. Bom, então o que seriam redes de computadores, né? Redes de computadores seriam basicamente um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos, sejam eles, pode ser um notebook, um smartphone, um tablet, que se comuniquem por um sistema de comunicação. No caso das redes quânticas, esse sistema seria justamente o protocolo quântico, né? Que vai ser explicado posteriormente. Imagina conseguir que dois computadores distantes se comuniquem sem que a informação seja totalmente transmitida pelo meio entre eles, né? Então, é basicamente isso que a rede quântica nos permite, né? Uma internet super segura dessa forma. E isso é possível porque ela transmite bits quânticos, né? Que são os qubits. Então, o que são os qubits? Os qubits, ou bits quânticos, são basicamente uma expansão dos bits originais, né? A gente sabe que na computação a gente vê que o bit é basicamente pode ser 0 ou 1, e no caso do qubit ele expande essas possibilidades criando novas dimensões, né? Então, a partir do princípio da superposição, por exemplo, você vê naquela imagem ali à direita, no canto superior, que um qubit é basicamente igual a um bit, né? Pode ser 0 ou 1. Mas dois qubits, como eles são superpostos, já equivalem a 4 bits. E 3 qubits, pela superposição, já equivalem a 8 bits. Então você vê que um conjunto de qubits consegue armazenar muito mais memória do que o conjunto de bits, né? Por exemplo, ali, 30 qubits já equivalem a mais de 100 milhões de bits. Então, dessa forma que a computação quântica funciona, né? E explicando um pouco mais, um exemplo seria a roda dos ventos. Como é que a gente faria com bits para um processador saber qual direção seguir na roda dos ventos, né? No pior dos casos, a gente selecionaria, por exemplo, para cada direção que a gente não quer que seja, a gente botaria um falso, né, o bit 0, e na única direção que a gente quer seguir, a gente botaria o bit 1. Mas veja que no pior dos casos, o computador precisaria de 8 ciclos, né, para avaliar cada bit e achar o bit certo. No caso dos qubits, eles conseguiriam, por exemplo, com 3 qubits, a gente faria o seguinte passo a passo. Primeiro analisaria o hemisfério inferior, para ver se a direção está no hemisfério inferior ou superior. Concluindo que está no superior, a gente avaliaria o lado esquerdo ou o lado direito, né, para ver onde é que a direção estaria. E por fim a gente analisaria se ele estava mais em cima ou mais embaixo do quadrante, né? Então veja que, conforme eu havia dito, com 3 qubits a gente consegue suprir a necessidade de 8 bits, né? De forma que a computação fica muito mais rápida. Olá, eu sou Arthur Padovese e eu vou falar sobre o protocolo quântico, que é muito importante nas redes quânticas, né? Mas antes disso eu vou falar um pouco sobre emaranhamento e entrelaçamento quântico, porque todo protocolo utiliza esse fenômeno da física, que liga dois objetos tão intimamente, por exemplo, dois fótons A e B tão intimamente, que eles podem estar muito distantes. Mas se você realizar uma operação sobre A, alterar o estado de A, você vai alterar o estado de B. Isso significa que, se você utilizar o emaranhamento como meio, você tem uma forma muito segura de passar informação, né? Ela não vai passar pelo ar, ela não pode ser interceptada. Então, por exemplo, o protocolo de teletransporte quântico utiliza duas partes, né, para passar informação: o emaranhamento e meios clássicos, como ar, fibra ótica, etc. Vou citar um exemplo aqui. Em 2017, a China usou um satélite como relay de comunicação quântica. Então, comunicando duas estações aqui, eles querem passar a informação P para cá. Primeiro, passa-se informação P para o satélite. E como que se faz isso? A e B estão entrelaçadas. Então, se realiza uma operação entre B e P, que vai alterar o estado dessas duas partículas, desses dois objetos, e, consequentemente, alterar o estado aqui em cima do satélite. Então, se pega o resultado da operação aqui, envia por meio clássico, como o ar e vácuo. Quando chega aqui, se realiza outra operação para recuperar o estado inicial. Sendo assim, o teletransporte foi realizado, e não só isso, mas qualquer pessoa que interceptasse a comunicação não poderia reconstruir o sinal inicial, pois não teria a partícula entrelaçada necessária para a reconstrução. Bom dia.
Eu sou o Lucas Corrêa, estou aqui para falar das vantagens e desvantagens de uma rede quântica. Como foi citado, nós temos uma segurança nessa rede, já que, mesmo se alguém interceptar o sinal, não é possível recuperar a informação, já que parte dela é enviada devido ao emaranhamento quântico. Outra vantagem clara que a gente pode perceber é a capacidade de armazenamento. Já que um qubit, diferente de um bit, ele pode ter dois estados, duas possibilidades, para cada qubit adicionado, a gente dobra a capacidade de informação. Diferente do bit, que a gente só soma mais um, a gente pode ter mais uma informação. Aqui do lado a gente pode até ver um exemplo, como já foi mostrado, que, por exemplo, 64 bits armazena a mesma quantia do que 6 qubits armazenam. Mas com essas vantagens claras, por que ainda não temos uma rede quântica no mundo todo? Temos um problema grave nisso, que é a fragilidade dos qubits. Um ruído que poderia ser desconsiderado por uma rede comum, que não atrapalharia, pode sim destruir a nossa informação, atrapalhar o estado do nosso qubit. E para resolver esse problema, a rede quântica fica muito cara. Nós temos essa desvantagem dela. Tanto para processar o sinal precisamos de um hardware específico que blinde toda essa informação para não destruir os estados dos qubits e podemos trabalhar com eles. O que gera computadores quânticos que têm um preço estimado em 100 milhões de dólares. Mas para realmente termos uma rede quântica, nós precisamos transmitir as informações, interligar. E para isso, mesmo com a rede quântica, nós temos uma grande perda do sinal, o que necessita de repetidores quânticos a cada algumas dezenas de quilômetros, o que encarece muito a construção de uma rede quântica. Mas depois de toda essa explicação, a gente tem mais ou menos uma ideia das coisas interessantes que tem por trás das redes quânticas. Vamos entender um pouco o desenvolvimento atual dessas tecnologias, né? Porque a gente está bem distante da internet quântica, enquanto a ciência aberta, digamos assim, está cogitando possibilidade de transmissão a 800 quilômetros e transmitindo a 50 quilômetros, por exemplo, né? Governos estão conseguindo alcançar marcos muito, muito maiores. Como, por exemplo, conseguir uma comunicação super segura e literalmente 100% inhackeável. E em 2020 a China fez, né? Considerando em 2017, eles pensaram em fazer sistema de relay. Porém, de quem é esse satélite? Por mais que a informação não esteja sendo transmitida totalmente pelo ar, quem possui o satélite poderá escutar a informação, digamos assim. Então, se os Estados Unidos for o dono do satélite, a China não poderia enviar a informação por aqui. Então, uma ideia deles foi usar a Quantum Key Distribution, que é a distribuição de chaves criptográficas pelo satélite. E não só isso, mas o satélite gera as duas chaves entrelaçadas e, caso elas sejam escutadas tanto dentro do satélite quanto no ar, mas depois de serem geradas, você pode saber que elas foram escutadas. Então, você pode descartar se alguém escutou as suas chaves. E caso ninguém tenha escutado, bem, a comunicação é 100% segura, a criptografia está 100% segura. Então, a partir disso, você pode usar primeiro uma Quantum Key Distribution, enviar chaves quânticas para dois locais diferentes, e depois disso utilizar o satélite ou outro meio no chão como relay, né? E foi assim que a China recentemente realizou uma comunicação quântica com mais de 150 usuários em 4.600 quilômetros, usando muita fibra ótica e alguns satélites, né? Então, bem, por esse exemplo, né, todos os países estão indo atrás de desenvolver essas tecnologias e gastando bastante dinheiro para isso. Então, enquanto estamos muito distantes da internet quântica, a utilização por governos e por bancos está bem próxima.